Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mês ao Vivo, julho de 2020. Incrivelmente, ainda estamos aqui passando pelos meses sem sair do lugar. Mais uma vez, a gente busca, nesse ambiente, abrir um painel de debates e conversas sobre questões voltadas para a economia, questões que afetam a vida das empresas, dos empresários e dos administradores. Lembrando a todos que queiram mandar suas perguntas, não se esqueçam de fazer o link no YouTube e passar pelo chat. Nós iremos respondendo ao longo do andamento do nosso bate-papo aqui. Hoje estarão comigo aqui para conversar o Herbert Steinberg, sócio fundador da Mesa e também presidente do conselho da Mesa e de outras empresas de capital aberto fechado, e temos como convidado especial um empresário, um executivo muito conhecido por todos, Cássio Casseb. Tem uma história de muito sucesso no mundo do mercado financeiro, foi presidente de empresas como Credicar, Banco do Brasil, Grupo Pão de Açúcar, atualmente é Senior Advisor do Banco Morgan Stanley do Brasil e conselheiro de diversas empresas de grande porte. Nós iremos buscar tirar um pouco da experiência, da vivência do Cássio, para pensarmos, refletirmos e até depois, a partir daqui, começarmos a olhar para o que vem agora. Nós estamos vivendo aquele momento que parece uma dicotomia. Do mesmo jeito que a gente espera reabrir, retomar as coisas, ainda temos muita insegurança no ar. Então, o comércio há muito tempo já queria reabrir suas portas, hoje passa pelo receio de abrir e, por causa da retomada dos casos de infecção da pandemia, ter que fechar. Os protocolos a serem cumpridos. As empresas avaliam, vamos retomar em que condições? Trazendo os colaboradores de volta, parte deles, vamos ficar em home office? E como nós vamos construir essa retomada de trabalho, assim como as escolas também estão passando por esses desafios. Se por um lado, dentro das escolas, se trabalha para adaptar os protocolos para um bom funcionamento, por outro lado, os próprios pais estão receosos de mandar o filho para a escola. Então, realmente, a gente ainda vive essa dicotomia, esse momento de bastante insegurança. Até para alimentar um pouco já a abertura desse nosso bate-papo, eu quero fazer duas referências interessantes. Uma retrata uma pesquisa feita pela Associação Norte-Americana de Conselheiros de Administração, que buscou identificar principais desafios para as empresas na retomada das atividades econômicas do ponto de vista do conselho. E eles elencaram alguns fatores como recuperar e manter a saúde financeira das empresas, como garantir a saúde dos colaboradores, prestadores de serviços e dos próprios clientes. Um desafio extremamente relevante, como repensar a matriz de riscos da empresa. Como redefinir critérios de riscos para isso que vem pela frente. E talvez a mais difícil a ser respondida por eles mesmos, elencada por esses conselheiros entrevistados, é como definir uma estratégia realista para o futuro da empresa. E aí soma-se a isso um outro estudo feito pela McKinsey, a consultoria mundial, no âmbito mundial, em que elas entrevistaram CEOs de empresas de diversas indústrias, e alguns números muito relevantes foram apontados, como 90% dos CEOs entendem que, nos próximos 5 anos, as empresas que eles dirigem passarão por transformações muito profundas. E 85% deles entenderam que boa parte dessas transformações será por uma mudança também radical nas expectativas e na forma dos clientes se relacionarem com as empresas. E o que mais preocupa a todos eles, só 21% reconheceram ter expertises e recursos para promover qualquer tipo de transformação tão radical quanto se imagina. Isso ainda sem ter certeza do que é essa tal transformação. Então é um pouco desse cenário que nós estamos vivendo hoje, que nós vamos querer bater um papo aqui com o Cássio, com o Herbert e também comigo participando aqui do debate, e ver como é que a gente constrói
ou pelo menos como a gente reflete as possibilidades de construção desse nosso caminho de futuro. Herbert, seja bem-vindo, bola está contigo. Obrigado. Eu quero aproveitar o Cássio de canudinho o máximo possível e vou ser muito breve. O Cássio é uma pessoa que tive o privilégio de trabalhar no Citibank junto com ele cuidando da parte de tesouraria, cuidando da mesa, cuidando do mercado. Eu, à época, era um profissional de recursos humanos lá, trocávamos muito chumbo, mas eu confesso que de recursos humanos, de gente e de interdependência, entendia mais o Cássio do que eu. Tanto é verdade que, quando eu tenho algum problema na física ou na jurídica, eu sempre procurei ir atrás do Cássio e perguntar para ele o que eu deveria fazer ou como eu deveria encaminhar esse ou aquele problema. Também tenho estado com o Cássio mais assiduamente num almoço que ele e outros colegas estão, e aí eu tenho o privilégio, de novo, de escutar o Cássio dando os pitacos do que vai rolar, sempre cheio de papelzinhos no bolso, tira um papelzinho e daquele papelzinho sai um discurso. Exatamente. Então, Cássio, olha, um super abraço a você, virtual. Muito bom estar aqui e dividir essa tarde com você. Minha dúvida, que penso ser a dúvida de todo mundo, não é saber onde a bola vai pingar, porque quem diz que sabe alguma coisa não sabe nada, não é? Mas tendo, enfim, a sua network forte, a sua conexão de juntar alhos com bugalhos e fazer leituras sensíveis e práticas, não é? Com a tua experiência, o que está rolando e aonde nós vamos? Como é que você está fazendo suas apostas? Era isso que eu queria abusar da tua boa vontade e, mais ainda, agradecer teu tempo conosco. Bem-vindo, Cássio. Novamente, um abração. Bola contigo. Valeu, Herbert. Obrigado. Descobrir o que vai rolar daqui para frente, apesar do meu sobrenome dar a entender que eu sou meio primo do Aladim, ele não costuma emprestar a lâmpada. Então, não é uma coisa muito fácil. Vou procurar fazer um pouquinho de cenário externo, um pouquinho de cenário interno, e aí tentar ver o que a gente imagina que pode ser o que vai pintar lá na frente. É gozado que a gente, quando ficar velho tem pouquíssimas vantagens, né? Tem muitas desvantagens e poucas vantagens. Acho que uma das poucas vantagens é que gente chata e vinho ruim a gente tira da vida da gente. Isso já é um grande prazer. A outra é que a gente acaba falando o que dá na telha da gente, o que dá vontade. Então, em respeito ao amigo Herbert, eu vou tentar me ater ao tema. Porque se bobear, eu vou e sempre começo a falar tudo que eu gosto, tudo que eu tenho vontade. Mas vamos lá. Do lado externo, gente, é muito razoável a gente imaginar que o mundo vai ser um pouco menos globalizado, que vai ter um pouco mais de protecionismo, principalmente em alguns pontos específicos, né? Algumas dependências estratégicas. Eu acho que as empresas vão pensar, poxa, mas nesse produto aqui eu não posso correr risco, eu vou pensar em diminuir minha dependência, eu vou pensar em diversificar meus fornecedores. Então, eu acho que o que pode acontecer no lado externo são coisas desse tipo. E aí, eu acho que a gente tem que estar plugado para pensar assim, será que tem alguma coisa nos meus componentes ou alguma coisa que eu posso correr risco por causa disso? Ou será que o inverso? Será que tem alguma oportunidade? De repente, não posso ser eu que vou produzir alguma coisa nessa diversificação que o mundo vai buscar, principalmente em relação à Ásia. A gente pode ver nisso uma oportunidade? Então, eu acho que a gente tem que olhar esses lados. Uma outra coisa que vai ser característica geral do mundo inteiro nesse momento, do lado externo, é uma brutal liquidez. Quer dizer, foram feitos tantos esforços em tantos lugares para as coisas ficarem calmas, que a quantidade de liquidez no mundo é uma doideira. E para nós isso é muito bom, porque como a gente vai ter que gerar atividade econômica, se você for pensar hoje que fiozinhos a gente tem que podem puxar a nossa atividade econômica. A agricultura já está lá em cima, não tem como fazer mais, a exportação não tem tamanho para isso, o crédito e o mercado consumidor seguramente não vão ser, sobra a infraestrutura, sobra o investimento privado.
Pô, mas se é isso, está sobrando liquidez no mercado internacional, é uma ótima notícia para a gente. Tem uma outra notícia excelente, que assim, o grosso do que a gente precisa é infraestrutura. O cara de private equity, ele olha mais o curto prazo. O cara de infraestrutura, como ele está entrando para 15, para 20, para 30 anos, ele é menos dependente do curto prazo. Isso ajuda a gente a diminuir um pouquinho a sensibilidade que tem a nossa imagem nesse momento, que é um problema muito sério. Sabe? Está todo dia nos jornais, não é esconder para ninguém você pensar que a imagem do país hoje, que queima floresta, desrespeita a minoria, não pensa em indígena, fala mal da China, tudo isso para a gente é muito ruim. Agora parece que o governo está tomando uma consciência maior do que ele precisa trabalhar essas coisas. Deu o tema Amazônia para o vice-presidente tocar, está procurando dar uma arredondada nesses temas. Porque realmente é risco real. É risco real para a gente vender commodities lá fora, é risco real para tudo, entendeu? Para vir dinheiro aqui para poder financiar a gente da infraestrutura. Então, assim, o cara de infraestrutura, por ser uma pessoa de longo prazo, ele é um pouco menos sensível do que os private equities, mas ele é sensível. Então, a gente precisa cuidar com carinho da nossa imagem, porque nós vamos precisar dela. Do lado interno, curiosamente, nós estamos melhor que um mês atrás. Quer dizer, o que aconteceu? Você teve um STJ muito aguerrido, você teve embates muito fortes com o Congresso, que acabaram jogando o presidente na mão do Centrão. Isso é bom ou é ruim? Olha, eu acho que somos dois. Tem hora que é bom e tem hora que é ruim, né? Com a vinda agora do caso Queiroz, eu acho que teve um outro efeito. Eu acho que agora o Bolsonaro caiu de vez no colo do Centrão. E também tem um outro efeito, que ele está quieto. E, assim, as pessoas que gostam dele ou que torcem por ele estão comemorando que ele está quieto. Porque quando ele e os três mosqueteiros ficam quietos, tudo fica mais calmo. Entende? Então, tudo fica mais tranquilo de se poder trabalhar as prioridades e não se enxergar tudo como uma montanha intransponível, mas começar a definir prioridades e virar uma corrida com barreira. Então, hoje, nós estamos com mais chance de fazer as coisas do que estava um mês atrás. Se vocês pensarem, as coisas que foram aprovadas nos últimos tempos, desde as medidas que o Temer conseguiu aprovar, ou o marco do saneamento dessa semana, ou a reforma da Previdência, sem o Centrão não dá. Precisa deles. Então, se eles são um mal necessário, melhor ter eles do lado, para que as coisas possam funcionar. É bom que seja assim. E olha que interessante, o ministro Paulo Guedes está animado com o Centrão tendo entrado nessa brincadeira, porque ele acha que agora ele tem muito mais chance. Então, é uma coisa curiosa isso, mas é assim mesmo. E eles foram muito inteligentes em escolher o marco do saneamento para ser a primeira medida a ser passada. Por quê? Porque o Tasso tinha trabalhado muito nesse projeto, o projeto estava redondo. Entende? É um projeto que, de certa forma, a correlação com saúde é muito grande, tudo que você gasta em saneamento, você economiza de saúde no tempo. A situação de saneamento do Brasil é uma vergonha. Nós temos 83% das casas com água, 53% com esgoto, que ainda é assim, né? 73% no sul, 17% no norte. Então, assim, de repente, ter passado o marco de saneamento, que vai precisar de 500, 700 bilhões nos próximos 13 anos, mas é uma coisa importante, que coloca a gente no trilho certo e ajuda a dizer o seguinte, olha, o Brasil voltou a aprovar medidas, o Brasil está andando novamente, o Brasil está andando na direção certa. Foi muito bom ter escolhido essa e feito essa primeira. Vamos ter que escolher a próxima agora, né? E aí? Pode ser gás, pode ser energia, pode ser a reforma administrativa, pode ser a reforma fiscal, pode ser alguma privatização, alguma concessão. O fato é que precisa escolher bem, para a todo momento ir colocando coisas para mostrando que tem uma curva positiva, mostrando que tem um trend favorável. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Se vocês pensarem na missão do Paulo Guedes, nas coisas que ele acredita, tentando pensar com o chapéu dele, ele vai vir com exatamente as mesmas coisas que ele veio antes, de privatização, de concessão, de diminuição de máquinas de Estado, ele vai vir exatamente com as mesmas coisas, porém com um cenário muito mais adverso.
Agora, a nossa dívida PIB é muito maior, o nosso déficit é muito maior, as dificuldades desse lado são muito maiores. E ainda tem a renda mínima aí, né? Que é uma bênção e uma dificuldade ao mesmo tempo, depende de você estar sentado na cadeira, de que cadeira de ministro que você está sentado. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente tem hoje. Dá para construir o caminho? Dá. Dá sim. Agora, se naquele nível de endividamento, naquele nível de déficit, a gente podia dizer, não precisa de aumento de impostos, não precisa de uma ponte. Não sei mais se dá para dizer isso. Os próximos meses vão dizer. Talvez precise de algum aumento de impostos, talvez precise. Talvez precise de uma ponte, talvez precise. Dizer, olha, para conseguir viabilizar tudo o que a gente quer fazer, eu preciso de 2 anos, eu preciso de 3 anos. E aí, o que sobrou? DRU não dá para fazer mais. Tá? Sobrou CPMF. Sobrou algum tipo de imposto. Não estou em nenhuma hipótese defendendo o CPMF. Eu estou dizendo que talvez a gente caia no colo dele de a necessidade de pôr um CPMF por 2, 3 anos para fazer uma ponte enquanto as coisas são aprovadas em ano. O cenário, na verdade, se ele ficar do jeito que ficou nesse último mês, e eles escolherem bem quais são as coisas que eles vão aprovar de cada vez, para ir fatiando o boi e fazendo as coisas aos poucos, ele não é catastrófico. Ele pode ficar catastrófico se voltar no nível que a gente estava. Com o presidente vendo uma grande conspiração o tempo todo, que ia acabar existindo, de tanto que ele vê e reage de uma forma agressiva a isso, tá certo? Ele podia, num momento de provocação, que o Centrão desistisse e desembarcasse, se ia para o impeachment, ou os militares desembarcassem e se fosse para um outro golpe. Eu não vejo esses cenários hoje como um cenário mais provável hoje. Não dá para dizer seguramente que eles são zero. Não são mesmo. Mas eu não vejo eles como cenário principal em nenhuma hipótese hoje. Eu acho que o cenário é a gente conseguir tocar as coisas de uma forma razoável. Mas é muito importante que esse equilíbrio, por instável que seja mantido, para a gente conseguir chegar lá. Tenho ouvido coisas do tipo, mas e se o Queiroz fizer delação? Eita, o cara está preso 1 semana. É razoável que alguém entra lá, senta no primeiro dia e fala assim, vamos fazer uma delação? Nós nunca vimos isso. Nós vimos o contrário, o cara ficar muito tempo preso, entrar em depressão, sofrer pressão da família e o diabo, e cair numa delação muitas vezes. É verdade que isso está começando a criar, já foi desmistificado, né? Pode ser uma coisa mais rápida? Pode. Mas eu acho pouco provável que a coisa aconteça assim. Então vamos começar a imaginar o que vai ser o cenário pós-Covid. A primeira coisa que a gente tem que ver é assim, São Paulo, cidade, falam em 200 milhões de pessoas contaminadas. E imaginam que se 200 mil pessoas contaminadas é o que tem notificado, deve ser 10 vezes mais o real, 2 milhões. Em 17 milhões de habitantes, 15%. Nós estamos muito longe do rebanho. O que quer dizer que tomar medidas cada vez que os hospitais estão menos ocupados, para que comece a circular um pouquinho mais, isso pode realmente subir novamente, fazer com que os hospitais fiquem mais tomados, tenha que dar alguma ré em alguns lugares e fechar um pouco mais, muito razoável. Também não é razoável imaginar que nós, grupo de risco, eu sou do grupo de risco 2 vezes, vamos sair na rua tão cedo. Nós vamos ficar para o fim da fila. Possivelmente eu vou esperar a vacina, vou estar saindo na rua em fevereiro, março do ano que vem. Porque se não vai ter imunidade por rebanho, o que resta para quem está nas faixas que 20% vai morrer se pegar, é esperar a vacina. Então, assim, vai ser muito diverso a realidade de cada um. E uma curva lenta. Como vai ser a curva de recuperação da atividade econômica do Brasil? Uma curva lenta. Acho que é por aí. O que muda? Tem coisas que ficam óbvias, né? Educação à distância. Bom, mas ficou óbvio, né? Que isso aí vai mudar. Turismo de negócio, participação em reunião, aceleração de e-commerce. Tem um monte de coisas que são óbvias. Não sei quem de vocês viu, mas há uns 2 meses atrás, a Microsoft fez uma apresentação onde ela apresentou uma mulher falando, ela pega e faz um holograma dela mesma em tamanho natural, bota um óculos virtual e participa de reunião. Ou seja, não tem mais nenhuma vantagem você ir até lá para olhar nos olhos das pessoas, porque agora você olha nos olhos das pessoas
à distância. E mais, ela falava 40 línguas. Você pode trocar a língua. Você vai falando na sua e o holograma vai saindo na dela. E mais, ela falava japonês com o accent dela, com a tonalidade de voz dela. E as pessoas que assistiam isso ficaram maravilhadas. Se alguém quiser ver, até manda ter uns filminhos aí. E falaram, mas, meu Deus, que coisa incrível. Quando isso vai ser? Que ano isso vai ser comercializado? E a pessoa da Microsoft, você não está entendendo. Vai ser comercializado agora no segundo semestre. Em agosto está disponível. Então, assim, tem mudanças ocorrendo. Os ciclos da economia estão ficando cada vez mais curtos. O ciclo de produtos cada vez mais curtos. Isso muda toda a realidade. Muda toda a forma de encarar uma empresa. Muda a forma de pensar estrategicamente. Isso é uma grande mudança. O encurtamento dos ciclos que já vinha acontecendo. Um outro efeito desse Covid foi escancarar a saúde e a educação. Escancarou. Ou vocês acham que o SUS, que é uma bênção que existe no Brasil, graças a Deus, vocês acham que ele é igual em São Paulo e Manaus? Escancarou as diferenças na saúde, escancarou as diferenças na educação. A gente vê, eu tenho um projeto social aqui, o Heber tem um dos mantenedores, na favela do Jaguaré, na comunidade, professores despreparados, falta computador, alunos despreparados, conteúdo incompatível, tem diferente, dificuldades de todos os tipos. E todo mundo que a gente conversa que entende de educação fala a mesma coisa. E aí, quando você vai olhar, o impacto é uma loucura. Por quê? Porque imagine assim, eu ouço das pessoas que estão em escolas públicas, assim, pegou exatamente a fase do ano em que a gente ensina o conceito de fração. Você não conseguir passar o conceito de fração, pega uma cadeia de conhecimento que é uma brutalidade. Então, escolas privadas dizendo assim, olha, não vamos nem voltar esse ano. Para que voltar em setembro? Se está indo bem, nós estamos começando a passar conteúdo bom, os caras estão entendendo, está se criando um processo bom. A gente acredita que a educação deixa de ser uma coisa só presencial, vai passar a ter uma parte presencial e uma parte não presencial sempre. Para que mudar agora? Deixa para o ano que vem. Então, assim, ao mesmo tempo que tem... É como se a gente dissesse o seguinte, gente, o gap de educação que já existia abriu mais ainda. Abriu mais ainda. Outro ponto que foi consequência de tudo que a gente está vivendo é que, assim, não sei como é que vocês se sentem em relação a isso, mas eu nunca tinha visto tanta solidariedade. É verdade também que eu nunca tinha visto tanta encrenca, mas eu nunca tinha visto tanta solidariedade. Então, acho que a pergunta que fica é, essa solidariedade, ela vai se manter? As pessoas estão preocupadas com as diferenças sociais que escancararam no Brasil? As pessoas estão preocupadas que isso não é razoável? As pessoas estão percebendo isso? Estão. Eu só não sei se depois que tudo volta ao normal, se as pessoas perdem essa sensibilidade. Eu, pessoalmente, trabalho com amigos desse projeto social, que é um projeto micro, mas eu comecei a juntar com outros amigos falando o seguinte, o que a gente vai fazer no macro? Ou seja, vamos se engajar em alguma coisa macro e tentar ajudar. Então, eu acho que tem de tudo acontecendo. A discussão da renda mínima é uma discussão que eu acho que ela veio para ficar e que vai ter tantas descobertas em cima de como é que esse dinheiro sai, cria déficit, mas ele vai e ele entra de volta, injeta ele de volta no mercado e ele ajuda a reequilibrar e ele não é inflacionário, que, de repente, talvez o renda mínima vai virar uma coisa para sempre. Diferente do que é hoje, talvez privatizem empresas para fazer o renda mínima, talvez o renda mínima com way-out, que o cara entra na renda mínima, mas ele é obrigado a fazer cursos, se formar em profissões técnicas, e depois o quanto ele recebe vai diminuindo no tempo. Mas, assim, tem coisas que eu acho que efetivamente vieram para ficar. A grande pergunta é se essa mobilização vai se manter, se ela vai gerar frutos. No mínimo, ela gera esperança para a gente, tá certo? A gente, no mínimo, acha assim, olha, tem mais chance na lei dos homens, da lei de Deus daqui para frente, não é só da lei dos homens. Encerrando,
uma pergunta que o Herbert tinha me feito era sobre o conselho. Como é que ficam os conselhos das empresas? Como é que ficam as empresas daqui para frente? Então, assim, o conselho, ele é o guardião da governança, mas ele é o guardião da estratégia. Se ele não ficar plugado no que vai rolar, se ele não surfar essa onda da empresa cidadã, que eu acho que veio para ficar, vai se perder. Cabeça redonda para o pensamento mudar de direção. A gente tem que estar pronto para tudo isso. Imaginar, gente, que nós vamos conseguir identificar e previamente saber o que vem, fora muito poucos mercados óbvios, eu não acho que é por aí. Então, o que eu sugeriria hoje? Faça a sua estrutura da sua empresa ser muito flexível para reagir rápido. Já que não dá para identificar o que vem, vamos reagir rápido. Vamos estar prontos para reagir rápido. Vamos deixar a estrutura mais leve. E outra, isso não quer dizer administrar por espasmos, né? Não quer dizer trocar de prioridade toda hora e deixar a tua empresa perdida. Mas é ter uma flexibilidade sem perder a virtude da consistência, ter uma flexibilidade, ter um dinamismo que te permita reagir rápido. Se os ciclos estão mais curtos, é mais uma razão para que a gente pense dessa forma. Outra coisa é o seguinte, vamos trabalhar as empresas de uma forma menos alavancada. Imagine uma empresa que estava aí com uma alavancagem de 2, a atividade econômica dela mergulhou e no dia seguinte ele acorda de manhã com alavancagem de 6 vezes o EBITDA. Faz o quê? E aí vai levar 6, 8 meses para ele retornando devagarzinho. Ele vai morrer no meio do caminho, muito fácil. Então, se o teu setor aceitava 2 de alavancagem, virou 1,5. Se aceitava 1,5, virou 1. Eu acho que todo mundo daqui, pensando em ciclos mais rápidos e dinamismo da sociedade, tem que se alavancar menos. Ficou muito caro se alavancar. Ficou muito alto risco dentro desses ciclos, dessas velocidades de inovação brutal que a gente está ouvindo. Acho que o nome do jogo daqui para frente é manter o ouvido no trilho. É isso. Beleza, Cássio. Super provocador e também orientador. Tem uma coisa que é um pouquinho fora, porque depois eu quero passar a palavra para o Luiz, resumir as perguntas que estão chegando para você. Mas tem um assunto que tem me incomodado, mas eu não tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho insights e algumas confirmações. Queria ver a tua visão sobre isso. É assim, o dinheiro anglo-saxão, dinheiro americano, e eu incluo Inglaterra e Europa, não está descendo para o Brasil, está castigando o Brasil, porque nem grana de jogo aos 45 minutos do segundo tempo de roleta desce. Ou seja, o Brasil está fora do radar. Apesar de estar sempre no radar e estar sobrando dinheiro no mundo, o Brasil saiu do radar. Isso não é verdade para o mundo asiático. Singapura, Coreia, especialmente China, está olhando a América Latina como todo e inclui o Brasil. A China já comprou a África inteira. A parte de energia, de infraestrutura, os bancos chineses estão no Brasil e ninguém está vendo. Está um laranjal danado nas terras, no agribusiness. Se você for olhar, tem terceiros e quartos sendo usados para comprar, chinês comprar terra, porque a regulação de compra de terra dizem que vai mudar. Como é que está você vendo essa interdependência com a China e qual é o papel que ela joga aqui no Brasil e na América Latina? Então, ou seja, tem uma invasão silenciosa que eu não vejo uma linha em jornal, eu não vejo uma conversa em jornal, mas se você quer investir em alguma coisa no Brasil, você vai ter que pegar o JIC de Singapura, você vai ter que pegar a grana chinesa direto, tem que ser sócio do partido, não tem aqui um viés ideológico, como a Globo e a Band hoje tem como sócios e como equity, 20%, 25% do capital deles está na mão dos chineses e ninguém sabe. Como é que está isso na tua cabeça, Cassião? Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que não é uma questão do anglo-saxão ou da OECD. Nós estamos num momento em que está todo mundo fora do radar. Porque sabe quando você tem um incêndio e falam assim para você, para apagar o incêndio, você tem que apontar a mangueira para a base do fogo? Menos quando está pegando fogo na sua calça.
Porque se você não sobreviver, você não vai apagar o fogo. Então, primeiro você apaga a sua calça, para depois você sair apontando para a base do fogo. Está todo mundo, nesse momento, preocupado em sobreviver. Está todo mundo apagando as próprias calças. Então, é muito cedo para dizer radar ou não radar. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte. Primeiro, esse negócio de dizer assim, ó, o Brasil perdeu 70 bi de reserva. Esse dinheiro saiu da Bolsa. Tudo onda. TN. Não é isso que está acontecendo. O Brasil tinha uma taxa de juros brutal real em relação à taxa de juros internacional. Um monte de smart money vinha para cá e ficava aproveitando de operações de renda fixa e mesmo na Bolsa, com operações, vende índice, aluga ação e faz operação do jeito que quer. Então, o que acontece? Com a taxa de juros se ajustando, a nova paridade de câmbio é um outro patamar. E todo aquele dinheiro que veio para cá era um dinheiro que não trazia nenhuma atividade econômica para o país, nenhum emprego. Então, se esse dinheiro vai embora ou fica aqui, ele só estava se aproveitando da taxa de juros alta. Não faz diferença. Dizer que foi a Bolsa que perdeu 60, 70 bi, errado. É que a Bovespa fala assim, uma linguagem dela, saíram da Bolsa 60 bi. Saíram da Bolsa, mas quando o cara sai e compra um follow-on, um IPO, ele acabou de entrar de volta, e se você pegar a soma de IPOs e follow-ons e subtrair esse valor, sabe quanto saiu dinheiro do Brasil? Menos de 15 da Bolsa. Saiu muito smart money, que não faz a menor diferença para a gente. Nós estamos indo para um outro patamar de equilíbrio em câmbio. Então, assim, asiáticos estão olhando? Sim, estão. Asiáticos só não olharam mais para o Brasil e foram comprar África e não aqui, porque nós mandamos eles embora na hora que nós proibimos os estrangeiros de comprar terra no Brasil. Faz pelo menos 6 anos que tem projeto andando no Congresso, que é amenizar isso, dizer o seguinte, tá bom, não vamos deixar país comprar, não vamos deixar empresa estatal comprar, mas por que não deixar pessoas físicas de outros países comprar, ou pessoas jurídicas de outros países comprar? Só que esse projeto nunca passou. Então, esse projeto está roda no Congresso há 5, 6 anos, não passa. Entende? Se um dia ele passar, não precisa mais fazer front, como muitos deles estão fazendo. Então, assim, a China, ela entrou nessa competição mundial com os Estados Unidos e não vai parar. Em alguns pontos, os Estados Unidos ainda é muito forte, em outros a China leva vantagem, mas tem muita coisa para montar. Eu vou contar uma historinha rápida, vale a pena investir 2 minutos nisso. Em 2004, eu estava no Banco do Brasil, fui procurado por uma delegação da China que queria construir o porto de Mapitobe, que é a fronteira agrícola. É o sul do Maranhão, do Piauí, o norte do Tocantins e norte da Bahia, que dá a região onde hoje é a nova fronteira agrícola. Eles falaram assim, escuta, vocês vão precisar de porto, eu ponho o porto para vocês. Vocês vão precisar de ferrovia, eu faço a ferrovia para vocês, sem custo nenhum. Eu falei, legal, o que você quer em troca? Ele falou, eu quero toda a soja que foi produzida lá. Ele falou assim, há mercado. Eu não quero que vocês me deem. Eu quero que vocês se comprometam que tudo que por exportar por esse porto vai para a China ao preço que tiver a commodity internacional. Eu falei para ele, mas explica. Ele falou, medo de fome. Então, assim, quem tem coisas do tamanho que eles têm, tem preocupações do tamanho que eles têm. Muito bom, Cássio. Muito obrigado. Eu vou começar aqui tentando misturar 2 perguntas que chegaram, que estão alinhadas, do Vaz Guimarães e do José Monfort, em que eles meio que tentam jogar a pergunta no seguinte sentido. Você não acha que exatamente as taxas de juros muito baixas no Brasil, somadas às nossas reservas cambiais, não se tornam uma oportunidade importante versus o impacto da dívida pública, como um amortecedor dessa dívida? Olha, é um amortecedor. Entendeu? É um amortecedor. Pode ser usado, reserva cambial, pode ser usado. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de raciocínio. Primeiro, a gente tem que pensar muito em qual vai ser a nova taxa de equilíbrio.
Porque é outra coisa que quem disser que sabe, pode parar de ouvir esse e ouvir outra pessoa. Porque como o histórico todo não serve para mais nada, nós estamos indo para um novo patamar de equilíbrio. Entendeu? Então, você fala assim, se eu pegar a taxa que eu preciso mínima para exportar soja, a taxa que eu preciso para exportar manufaturados, você consegue fazer projeções. Mas, assim, o equilíbrio ecológico mudou, ponto. A realidade daqui para frente é outra, ponto. Nós vamos ter que aprender. A gente acha que a grande oscilação vai ficar, sei lá, em 5 com 5,5, e a pequena oscilação vai ficar em 5,10 com 5,30, mas não sabemos. É um novo mundo. Então, eu acho que, primeira coisa, paciência e caldo de galinha não fazem mal para ninguém, é melhor andar devagar e esperar. Segundo, quando você entra num negócio desse, você não sai mais. Então, ou você entra consciente, ou você entra porque você não teve alternativa se não entrar, porque a situação é tão grave que precisa disso. Mas você não sai brincando com esse tipo de coisa. Tem que tomar muito cuidado. Eu vou contar mais uma historinha de 1 minuto. 91, 92, eu ouvia 10 anos seguidos o Manufacturers Hanover não indo bem nos Estados Unidos, e as pessoas falaram, mas ele tem o prédio da Park Avenue, ele tem o prédio da Park Avenue. Ele nunca vendeu o prédio da Park Avenue, e todas as vezes que ele entrava em crise, os caras falavam, sim, mas em algum momento de pânico, ele vende o prédio da Park Avenue. É verdade, só não. Aquilo é liquidez imediata, é que nem ter título do Tesouro. Não tinha prédio da Park Avenue que alguém pudesse comprar ou fazer. Acabou, está esgotado. E aquilo era o lugar mais nobre de Nova York. Aí um dia ele vendeu o prédio da Park Avenue, num momento que não era de crise. Mas 6 meses depois veio uma crise e ele quebrou. Quebrou não, foi vendido, né? Mas assim, percebe que às vezes você ter um bem pode fazer mais bem do que você utilizar este bem. Perdeu o lastro, né? É verdade. Ô, Cássio, eu vou dar uma guinada para o outro lado. Você citou sobre os movimentos de solidariedade, fez referência até ao instituto que você fundou e preside, o Reciclar, que faz um trabalho muito importante. E você falou da empresa cidadã, não é? E a gente está vivendo um movimento forte, que já há uns 2 anos, pelo menos, esse tema tem ganhado muito espaço, que é o do ESG, né? Environment, Social and Governance. E também isso me lembra até uma citação do rabino Newton Bonder, naquele livro A Cabala do Dinheiro, em que ele fala que se a sua riqueza é gerada a partir da riqueza ao seu redor, ela se torna sólida e sustentável. Mas se a sua riqueza ela é construída em exploração ao seu redor, alguma hora essa conta vai chegar para ser paga. Por você ou pelos teus descendentes, tá certo? E aí tem uma pergunta da Julieta Nogueira, em que ela traz isso. Você tem percebido nos empresários executivos essa visão mais integrada dos aspectos sociais com o econômico? E a Sandra Capel ainda faz uma provocação. Se isso é consciência ou peso na consciência? Os dois, né, possivelmente. Olha, gente, eu vou te falar. Primeiro que eu acho que isso é mais ou menos como e-commerce na internet. Não é uma coisa que a crise do Covid trouxe. É uma coisa que já vinha acontecendo e a crise do Covid acelerou. Por quê? Vou contar uma história para vocês. Estava no conselho de uma empresa que começou a perceber que tinha um turnover muito alto de jovens. Falei, você gasta a maior grana para formar os caras, investe em treinamento e aí os caras vão embora. Mas tem uma coisa errada, nós precisamos fazer alguma coisa quanto a isso. E começando uma empresa de varejo, a primeira coisa que a gente fez foi separar. Por quê? Porque sempre no varejo, o checkout, o caixa, é o primeiro emprego de muita gente. E sempre com essa desculpa, o varejo aceitou índices enormes de turnover, de 30%, 40%. Isso trabalha fim de semana, os caras quando arrumam outro emprego vão embora. Tá bom. Nós pegamos esse lado e fizemos uma pesquisa específica e descobrimos que 80% das pessoas que eles contratavam eram homens solteiros entre 18 e 22 anos. 80% das pessoas que ficavam eram mulheres casadas com filhos com mais de 26. Você contrata errado e depois não sabe o que as pessoas ficam? Bom dia!
Aí nós pegamos o outro lado e percebemos que onde a gente realmente contratava muita gente, o turnover era muito alto, e o treinamento era muito alto e custava muito caro, eu falava, nós não sabemos mais o que esse jovem quer. Então a gente fez o quê? A gente fez focus groups e sentou com eles para bater papo. E a gente descobriu que os jovens queriam 3 coisas. A primeira delas, de longe, é ser ouvido. Os jovens atuais querem ser ouvidos. A segunda coisa que eles querem é ter muito claro, que a empresa tenha muito claro o que ela quer e onde ela quer chegar. E a terceira coisa que eles querem é que a empresa não se resuma a lucro, que ela seja cidadã, que ela tenha alguma participação social. Gente, nós engajamos a empresa numa causa social, engajamos os funcionários numa causa social, nós passamos a pôr toda a molecada na sala uma vez a cada 90 dias, o presidente vai lá 15 minutos, dá o microfone para eles e fica rouco de tanto ouvir. Ninguém mais saía da empresa. Porque eles estavam dando para eles as moedas que eles queriam. Então, a moeda empresa cidadã, ela já vem vindo há um bom tempo. E eu acho que a consciência desse momento catalisou isso. Então, esse ponto, eu vou dizer o seguinte, eu acredito que ele veio para ficar e eu vou rezar todo dia para ele ter vindo para ficar. Faz todo sentido. Voltando para o ambiente agora da governança, também vou tentar misturar 2 perguntas, do José Rogério Luiz e da Flávia Ribeiro, que é meio que assim, como você viu os conselhos que terminaram 19 e como você vê os conselhos que vão terminar 20 e começar 21? São os mesmos conselhos, os mesmos conselheiros? Que recursos eles vão precisar ter à sua disposição para continuar nessa visão de futuro que você falou, e ainda mais com esse mundo acelerado pelos meios digitais, que outros critérios, que outros indicadores você acha que vão fazer parte do universo dos conselhos? Ok. Bom, primeiro, de novo, os conselhos também vinham mudando, né? O mundo é sempre dinâmico. Se você olhar 10 anos atrás, qual era o perfil do conselheiro? Era um cara com muita experiência, com mais de 60 anos de idade, que tivesse passado por experiências de CEO, e era um estereótipo, um homem, era um estereótipo. Hoje você fala em mulher, você fala em diversidade, você fala em jovem, porque você precisa de e-commerce, você precisa de internet. Não tem ninguém com mais de 40 anos que entenda de e-commerce, entenda de internet no nível que precisa. Você fala em ter um mix de gente jovem plugada com gente mais velha, mais experiente. Ou seja, a idade média do conselho está baixando, o perfil do conselho está diversificando. Eu acho que o que vem cada vez mais é a consciência social, a empresa cidadã, e dentro dessa preocupação estratégica do conselho, eles entenderem muito claramente que se os ciclos da economia estão se encurtando, se o ciclo de vida de produto está se encurtando, se o dinamismo está fazendo com que as ameaças de que alguma coisa que hoje serve, amanhã não serve mais, é cada vez maior, tem que alavancar menos, tem que ter ouvido no trilho e tem que ter estrutura mais flexível. Então, eu acho que é daí que sai o novo conselho. As empresas que vão sobreviver são as que entenderem os conceitos e não que tentarem se antecipar. Cássio, uma das questões que eu me defronto no dia a dia, nos clientes da mesa, em conselhos que nós estamos, na pessoa física, todos nós lá na mesa, além de trabalharmos para os clientes como consultores, é uma premissa que os sócios da mesa sejam conselheiros. E a gente percebe, com essa experiência no campo, né, que a gente está se autoagendando questões, discussões estratégicas, especialmente de como conduzir a empresa para passar nessa transição, mas, basicamente, os conselheiros foram formados, aquele que você descreveu, a mesma coisa 10 anos atrás, para mitigar risco, para não tomar risco, para dar o tempero da decisão, criar o bom debate quando está performando bem, criar o bom debate para tomar a decisão. E agora, recentemente, se adjudicam de tomar risco. Quem toma risco é o empreendedor, quem toma risco é o dono. O conselho serve para outra coisa. Não serve nem para ter amigo, porque é mais fácil comprar um cachorro,
nem para empreender em nome do empreendedor, que muitas vezes o conselheiro acaba querendo invadir esse espaço que é do empreendedor. Portanto, tem uma confusão aí. Para que serve o conselho? Me explica, amigo, que eu estou meio confuso. Parece que eu tomei um chá de fungo. Olha, Helder, eu vou te dizer. A resposta mais honesta que eu podia te dar, eu não tenho a menor ideia. Agora, passando isso, vamos tentar pensar junto. Assim, o conselho é o guardião da estratégia. O conselho é o guardião da governança. O conselho deve mitigar risco. Agora, vamos ampliar o conceito de mitigar risco. Se os caras chegam lá no conselho com uma ideia, você não tem que dizer o seguinte, olha, esquece porque isso aqui é uma coisa nova e arriscada. Eu, pelo menos, eu adoro estar fora da minha região de conforto. Eu me sinto bem fora da região de conforto, não dentro. Quando está dentro, eu tenho a impressão que não está nada acontecendo, mas vai bocejar. Então, o que acontece? Quando chega uma coisa diferente, eu falo assim, espera um pouquinho, isso aqui não está claros todos os riscos quais são. Não estão quantificados todos os riscos. Eu acho que o papel do conselheiro é dizer o seguinte, eu topo qualquer risco que seja quantificável, tangível, perfeitamente entendido, seja compatível com os objetivos da empresa e que a gente veja que a gente tem tamanho compatível e sensibilidade numa análise de sensibilidade para correr. Eu acho que o papel não é falar não, para falar não tira o conselheiro, põe um balde ali, escreve não assim no balde, e do balde pode ser que alguma coisa no dia. Eu acho que o nosso papel não é falar não, mas é sim mitigar o risco. Então, é ajudar com a nossa experiência como é que a gente analisa aquele risco e a gente olha se esse risco é corrível. Entende? E a maneira de tomar essa decisão é entender todas as variáveis desse risco. É conseguir quantificá-lo, é conseguir torná-lo tangível, é entender se ele é compatível com o molde, com o tamanho da empresa, com a filosofia da empresa, com a cabeça com a qual a empresa foi criada. Então, eu acho que o que está acontecendo é assim, eu estou pensando alto junto com você, num tema que eu nunca tinha pensado, mas é assim, a sociedade está sendo mais exigente com os conselheiros agora, que é dele uma participação mais ativa na gestão dos riscos. Talvez seja isso. Obrigado, Cássio. Cássio, tem outra pergunta da Sandra Capel aqui, com relação a um pouco do que a gente estava falando antes, tanto da crise quanto da empresa cidadã. A pergunta dela é, você tem percebido se os acionistas estão aceitando lucros menores? Veja bem, nesse momento, eu volto com aquela figura do incêndio. O cara, nesse momento, não está preocupado com o lucro menor, ele está preocupado em sobreviver. Mas eu tenho percebido, sim, uma consciência social muito maior, uma preocupação com o gap gigantesco que existe entre ricos e pobres no país, uma preocupação com o futuro do país nesse sentido, uma preocupação com o gap da educação, que é o único que pode tirar a gente do outro gap financeiro, uma preocupação com o escândalo que é o gap de saúde. Então, eu acho que isso tudo são tomadas de consciência. E, de novo, eu rezo para a tomada de consciência não ir embora quando as atividades econômicas voltarem. Entende? Eu rezo para que as pessoas tenham adquirido essa consciência e digam assim, no D+1 a gente precisa usar essa consciência, se engajar. E eu acho que isso vai ser uma demanda da sociedade. Pode chegar um momento, vou contar mais uma historinha. Nós tivemos um colega de City que trabalhava no jornal financeiro. Eu gostava muito dele e um dia eu falei para ele assim, vamos montar um selo? Ele falou, como assim? Vamos montar um selo verde, amarelo e azul. De empresa responsável em relação à paz e responsável em relação à igualdade de oportunidades para as pessoas. Assim, vamos tentar criar um selo que a gente pudesse dar selo para produto. Será que não pode chegar um dia
e que o supermercado não aceita na prateleira, ou o comprador não aceita na prateleira, ou uma empresa que não seja de alguma forma cidadã? Nós sonhamos com aquilo. E, infelizmente, ele faleceu 2 meses depois, porque a gente estava com aquele negócio em pé. E a gente ia se engajar nessa. Entende? Cássio, eu lembro dessa história direitinho. Eu queria falar uma coisa que é um elogio a você, que me inspirou, mas, ao mesmo tempo, eu queria que você dividisse um pouco. Eu estou sendo indiscreto, e eu peço perdão no começo, porque foi um grande aprendizado para mim, mas você fala o que quiser. Eu queria era poder terminar essa live hoje, dividindo um pouco a tua cabeça, que quem está mais próximo de você tem essa possibilidade. Você, um dia, do nada, mandou para um pequeno grupo de pessoas, da qual o Monforte, que está nos ouvindo, eu, José Eduardo Guimarães, todos nós fazemos parte. Você pegou um áudio em que você conversava com a sua filha, com as suas filhas, sobre questões de carreira, sobre questões de valores, e você compartilhou aquilo, que, na verdade, nós não devíamos ter acesso, não tinha nada indiscreto ali, mas era a conversa de um pai para uma filha já adulta, filha, mãe de bebês e crianças pequenas, e que você estava dando uma orientação, e que mostrou a profundidade e a delicadeza e a sintonia fina de passagem de valores para os seus filhos, para as suas filhas, no caso. Você podia dividir um pouquinho as coisas que você falou, ou esse procedimento que você fazia, e o que aconteceu com suas filhas? Porque eu, até hoje, não me esqueço dessa conversa e fiquei absolutamente encantado e, ao mesmo tempo, embriagado com essa sua atitude. Então, vamos lá. Olha, isso, na verdade, fez parte de um processo. Eu faço parte do grupo de diversidade que tem dentro do IBGC, da Câmara Americana e de alguns órgãos, de ajudar a formar mulheres para serem conselheiras. Eu sou contra a cota, mas eu sou a favor de igualdade de oportunidades. Então, ajudar essas mulheres a se formar, dar musculatura para elas, para que elas estejam prontas para poder seguir em frente, é uma coisa que eu acho legal e acho que vale a pena. Acho que o Marcato está até no grupo. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer uns pequenos áudios para a minha mentorada, sobre temas específicos. O que você deve olhar antes de entrar no conselho de uma empresa? Como é que você deve se preparar quando você entra para poder contribuir melhor? O que você precisa entender da empresa antes? Quais são os riscos que você entra? Como é que formaliza? Como é que é uma empresa familiar? O que são os problemas mais comuns? Numa startup, e numa ONG, e numa empresa estatal. Então, eu comecei a fazer... Eles queriam que eu escrevesse um livro. Eu falei, não dá. Escrever, para mim, é um horror. Eu falei, então, contrata um consultor. Não sou eu, não dá. Eu não sei fazer isso. E aí eu comecei a fazer gravações. E fiz 30 e tantas gravações que eu doei para eles, que vão ter meu alguém me pede, eu mando. Quem quiser, eu mando e as pessoas aproveitam da forma que acharem melhor. Mas tentando passar um pouquinho de temas. Acontece que, no meio disso, surgiu um pedido para eu fazer de um tema que era o seguinte. Eu tinha feito que é o tema, as pessoas chegarem numa determinada idade em que elas vão se aposentar e começam a achar que não tem vida fora do mundo empresarial. E não percebem que aquilo é uma oportunidade maravilhosa de você encontrar outros equilíbrios de vida e fazer outras coisas. Que os teus conceitos estão mudando e você vai saindo de aprender, de ganhar dinheiro, de prestígio, de poder, de qualidade de vida com desafio intelectual, de dar retorno para a sociedade. Você vai entrando em outros pontos e você quer, de alguma forma, colocar isso para fora e que a oportunidade de você estar saindo do mercado empresarial é linda. Eu tinha feito um outro que eles tinham pedido sobre, antes de entrar no mercado, para fazer para o pessoal que está em 4º e 5º ano de faculdade. O que você vai encontrar? Como é que são as perspectivas? Como é que são as coisas? Que cuidado você tem que tomar? Como é que você se prepara? Como é que você prepara a tua cabeça? O que você tem que fazer antes de ir para uma entrevista? Você tem que conhecer da empresa. E aí me pediram para falar o seguinte, tem um determinado momento em que você começou sua carreira e fez 3, 4, 5 anos de carreira, e você foi muito bem, porque tudo que você fez com amor, com dedicação. E você soube se engajar numa área
onde você luta com a sua espada mais forte. Você está fazendo aquilo que você faz de melhor. Então, o que fez você subir muito rapidamente é exatamente fazer tudo bem feito, e com dedicação e com amor. Aí você virou chefe. E aí o mundo muda. Porque na hora que você vira chefe, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para frente. O que te trouxe até aqui foi fazer as coisas bem feitas. O que vai ser exigido de você aqui para frente é a sua capacidade de motivar, de orientar, de liderar, de saber delegar mais quando o cara está fazendo uma coisa que ele já sabe e é maduro para fazer, de delegar menos quando ele precisa que você determine que ele está fazendo uma coisa que ele é imaturo e nunca fez antes. E a dificuldade que é da pessoa perceber que ela tem que parar de fazer aquilo que foi o grande fator que trouxe ela até aqui e fez ela ser uma pessoa vitoriosa, porque ela precisa respeitar a individualidade dos outros, respeitar a maneira das pessoas fazer, olhar conteúdo e não olhar forma, para que as coisas possam avançar. O que acontece? Quando chegou nesse momento, eu simplesmente contei para minhas filhas isso que eu estou contando para vocês. E elas começaram a me trazer de volta, e não foi só para elas, para algumas outras pessoas. Se você olhar nesse mesma gravação, tem o Matheus Vilares, presidente da Temasek, falando, tem outras pessoas falando. Por quê? Porque a gente começou a ver a experiência de vida de cada um. Eu vi uma das minhas filhas dizer, olha, eu sofri isso na Ambev, a primeira vez que eu virei chefe, eu queria que as coisas saíssem, que a outra pessoa estava fazendo, como eu fazia. Ela pode fazer pior que eu, ela pode fazer melhor do que eu, mas ela não vai fazer como eu faço, porque ela não é eu, ela é outra pessoa. E você tem que olhar se o conteúdo está ali, a forma é dela. E a dificuldade que ela teve para dar esse passo. E outras pessoas foram contando coisas desse tipo. Minhas filhas hoje estão em vidas muito diferentes. A que fez GV, trabalhou na Ambev, trabalhou na Johnson, foi fazer o Wharton, voltou, montou uma startup, a startup foi super bem, o Sabiar vendeu a startup, aí ela resolveu que ela queria fazer coisas diferentes, ficou um ano estudando coisas diferentes, uma coisa específica diferente, e acabou se especializando em ajudar mulheres a compatibilizar a carreira profissional com a carreira pessoal. Então, hoje é isso que ela faz, da palestra sobre isso, da coaching específico individual sobre isso, e ela trabalha buscar o equilíbrio de cada um, porque cada um equilibra num ponto, e quais são os gaps em relação ao que você pensa e ao que você faz, e como é que transforma isso em coisas tangíveis, com data e dono, para você alcançar aquilo que te realiza, de você chegar aonde você quer, no equilíbrio que você quer. A mais nova fez FEA, trabalhou no mercado financeiro desde o começo, hoje ela é uma veterana no mercado, porque ela começou a trabalhar muito cedo, e ela tem uns 34, 35 anos, mas ela trabalha no mercado há 15, por aí, então ela trabalha no Itaú BBA, em DCM, em dívida. Então, as duas têm as suas carreiras, as duas casadas, as duas, uma já tem 3 filhos, outra tem 2, está grávida do terceiro, as duas tocando as suas vidas e saindo da média de reprodução brasileira, que hoje é tão baixa. Tudo bem, Cássio. Olha, eu queria falar algumas coisas, encerrando nossa conversa. Eu também não quero parecer inadequado, nem teu puxa-saco, nem puxar assunto do passado que incomoda a mim mais do que a você. Eu fiz a pergunta mais difícil da minha vida para alguém que eu tenho uma proximidade bissexta, que é você. A gente se gosta, a gente se conhece, mas você sabe que a gente se vê muito pouco fisicamente. Mas você atendeu um chamado meu o final do ano passado, nós fomos numa salutaria, eu fiz uma pergunta muito difícil para você e você me respondeu na lata e aquilo serviu para mudar a minha vida. Então, sou muito grato. Então, eu queria voltar a uma tese, a partir dessa admiração e, ao mesmo tempo, da gratidão de você estar aqui conosco, de que, na minha vida profissional de consultoria, eu sou exposto a rolo de família, ciúme de homem, briga de primo com sobrinho, tem de tudo. E sempre não é incomum aparecer 2 machos alfa, mesmo que seja uma mulher encarnando um macho alfa. 2 machos alfa numa reunião, o que acaba acontecendo é briga, é conflito, né?
E usando uma metáfora do macho alfa intelectual, e não só o macho alfa no seu estofo, na sua linguagem corporal, no seu poder de dinheiro, no seu poder especificamente, quando você tem dois macho alfa na inteligência, especialmente inteligência de poder e inteligência emocional, dá merda. Eu interpreto, ouvindo você hoje, e só hoje, não preciso nem pegar a tua história que eu tive conhecimento e vivi parte dela. Eu agora entendi por que o Abílio Diniz ficou tão furioso de ter você na presidência do Pão de Açúcar. Porque eram dois macho alfa intelectual na mesma vibe. Era muita gente para pouco lugar. Um abraço, Cássio. Muito obrigado. Entendi tudo. Marcati, por favor. Cássio, você sabe que essa sua mensagem sobre o exercício da chefia e da delegação e entender que tem outras formas de fazer, não é? Diferente daquelas que a gente sempre fez, esse é um dos desafios que a gente mais tem nos processos de sucessão de empresas familiares, principalmente quando a gente lida com o fundador. Porque o fundador entende que o seu jeito é o que vale. O seu jeito é o que tem que ser, e espera, inclusive, que seus filhos ajam como ele. Então, esse realmente é um exercício de evolução da consciência e do entendimento do caminho que tem pela frente. Você quer deixar uma mensagem de despedida aí, Cássio? Olha, vou de trás para frente, então. Eu acho que realmente esse é um ponto difícil, entender que a forma de liderança não deve ser por estilo, não deve ser pelo jeitão, sim respeitando o grau de maturidade dos teus liderados e na função que eles estiverem exercendo naquele minuto, porque por uma coisa pode ser diferente da outra. Acho que isso é uma coisa muito difícil de fazer. E voltando à história do macho alfa do Herbert, eu acho que o grande problema não é macho alfa, é macho alfa não maturo emocionalmente. Porque quando você percebe que o verdadeiro poder é ouvir, que você cresce quando você ouve, você para de competir, você para de querer ganhar e de enxergar as situações de vida como uma competição. Entende? E aí que você evolui, e aí que a vida fica mais gostosa. Então, quem se perde sendo macho alfa não sabe o que está perdendo, largando grandes oportunidades para trás. Pura verdade. Cássio, quero te agradecer mais uma vez pela gentileza da sua disponibilidade e tudo que você trocou com a gente, que você trouxe de experiências, de visões de vida, além da visão empresarial e administrativa, realmente visões de vida que eu acho que colaboram muito com o nosso momento de reflexão dessa situação, acho que ainda confusa e crítica que todos nós estamos passando. Tem algumas perguntas que ficaram para trás aqui, eu vou encaminhar para você, vamos ver se a gente consegue depois devolver uma resposta para todos eles. Quero agradecer a todos que participaram, a todos que contribuíram com suas observações e perguntas, mas a todos que também nos assistiram. Lembrem-se, esse vídeo amanhã estará disponível no nosso canal do YouTube. Até breve, cuidem-se. Em agosto teremos o novo Mesa ao Vivo. Um grande abraço a todos. Valeu.